A taxa Selic subiu para 10,75%. Aí você deve estar se perguntando, tá, Matheus, e daí? O que isso influencia na minha vida? Olha, muita coisa. Eu vou te explicar todo o contexto logo depois da vinheta. Bem-vindo, pensador e pensadora. Curioso pensar que, alguns meses atrás, a taxa Selic atingiu seu menor patamar histórico. Foi entre agosto de 2020 e março de 2021. Ela chegou num patamar de 1,9% ao ano. Nesse período, o Copom estabeleceu uma meta de 2% ao ano para tentar estimular a economia que sofre, verdade, em meio à crise provocada pelo coronavírus. A taxa Selic, também chamada de taxa básica, é a taxa usada pelos bancos quando eles querem pegar recursos emprestados de outros bancos a curto prazo. Basicamente, eles oferecem como garantia títulos públicos como lastro, reduzindo os riscos e, consequentemente, os juros. Lembrando que esses títulos são listados e negociados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Daí vem a sigla Selic. Mas isso aí deveria ficar entre os bancos, não tem nada a ver comigo. Calma, olha só, o governo ele acaba assumindo o risco final da transação, pois ele oferece como lastro os títulos públicos para as operações. E como o prazo é o mais curto possível, ou seja, em um dia, também chamado de overnight, vai colocar o que significa aqui. A taxa Selic ela acaba sendo usada como referência para todas as demais taxas da economia. Então, o pessoal acaba usando a Selic como taxa de juros. Tá, mas ainda você não me falou o que eu tenho a ver com isso, o que isso influencia na minha vida. Vamos voltar um pouquinho no tempo? O ano é 2020, inicia-se a pandemia. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Não sabe? Então, basicamente ela trouxe um pânico. Ela deu um pane na economia e logo ela também mudou a forma como nós consumimos. Logo, nós passamos realmente a viver literalmente na internet. Passamos a trabalhar pela internet, a nos relacionar cada vez mais pela internet, a pedir comida pela internet. E muitos empreendimentos que funcionavam especificamente fisicamente acabaram fechando. Muitas empresas faliram e o que acontece? Muitas pessoas ficaram também desempregadas. E aí o governo, com medidas assistencialistas, óbvio, ele aumentou a taxa, a carga tributária, mas ele também injetou dinheiro na economia, auxílio emergencial, para que muitas pessoas pudessem comer, sobreviver. Só que pensa comigo, num cenário onde as pessoas estão perdendo emprego, as empresas estão fechando, tinha muito aquela política de fique em casa, até por muitas pessoas pelo medo. Mas olha só, nesse contexto onde tem pouca produção de bens e serviços, pouca produção de riqueza e dinheiro em excesso sendo injetado na economia, o que você acha que acontece? Exatamente, o nosso poder de compra cai, o dinheiro desvaloriza. É a chamada inflação. Entendeu? Quando a quantidade de riqueza de um país é menor do que a quantidade de produção, isso gera um desequilíbrio. Isso gera a inflação. E é por isso que no final de 2021 nós batemos o recorde de inflação, de 10%. E aí nós estamos colhendo simplesmente o que plantamos. Ou melhor, o que não plantamos. Então o Banco Central, o Bacen, ele está urgentemente tendo que aumentar a taxa de juros. Porque se ele não fizer isso, o que vai acontecer é que cada vez mais o real vai perder valor, cada vez mais o dólar vai subir de valor e o nosso dinheiro, em última instância, a gente vai perder a previsibilidade das nossas finanças pessoais, porque o dinheiro tende a não valer nada. Mas Matheus, por que urgentemente o Banco Central está aumentando a taxa Selic? Porque ele está querendo controlar a inflação. Quando ele aumenta a taxa Selic, basicamente ele encarece o crédito.
Quando a gente toma crédito, nós estamos dispostos a pagar o principal, que é o valor que a gente precisa, mais a correção daquilo no tempo, que basicamente é o aluguel que a gente paga sobre um dinheiro que a gente antecipa. Agora, pensa bem, quando o crédito está muito barato, ou seja, os juros estão baixos, muita gente quer tomar crédito. E quando o crédito está alto, está caro, aí menos pessoas tendem a pegar esse crédito. Isso faz com que, por exemplo, se eu consumo menos tal produto, vamos dizer que, sei lá, café. Café tem? Café tem? Café tem hoje? Tem. Tem? Você quer uva? Não, quer café. Se menos pessoas, se tem X café, 10 cafés no mercado e só 5 pessoas querendo consumir, o que vai acontecer com o preço do café? Vai cair. E se for ao contrário, se tiver 5.000 cafés e 10.000 pessoas querendo consumir, logo a inflação, oferta e demanda. O que acontece? O preço do café vai aumentar. É como se a inflação, vamos dizer assim, ela falasse assim, ó, eu tô ficando cara que é realmente para que poucas pessoas tenham acesso a mim. e logo as pessoas deveriam entender isso. Mas, Matheus, então, quer dizer que as pessoas simplesmente, quando o crédito ele fica mais caro, as pessoas deixam de tomar crédito. Sim, porque não querem pagar mais, e a questão também de ter medo de ficar endividado e não conseguir pagar isso e virar uma bola de dinheiro. Logo, o que acontece? Se tem menos pessoas consumindo, logo as empresas vendem menos. O que acontece? Elas vendem menos, elas lucram menos, elas precisam mandar pessoas embora, porque elas não conseguem se manter vivas. E aí com isso, a economia vai desacelerando, vai enxugando. Agora você está entendendo que a Selic, como ela influencia na sua vida? Comenta aqui, se agora caiu a ficha. Certamente que sim. Mas enfim, como eu expliquei aqui, logo empresas mandam mais pessoas embora, elas vendem menos, o preço das coisas tende a cair, logo a inflação começa a ser controlada. Pô, Matheus, então isso é bom, pô. A gente controlou a inflação aqui. Calma. O que acontece? Tem um outro porém. Porque olha só, quando a empresa, elas não querem fechar de jeito nenhum. E o que acontece? Elas precisam às vezes manter uma operação, só que não tem entrada de capital. Sai mais dinheiro do que entra. Muitas empresas precisaram continuar pagando aluguel. As que conseguiram, pagar, muitas empresas infelizmente faliram. Mas enfim, algumas tomaram emprestado. E olha só, lembra que eu falei que a Selic subindo, ela encarece o crédito. E a Selic ela é tomada como referência para as demais taxas de juros da economia. Logo, se uma empresa toma emprestado, crédito encarecido, ela vai pagar mais. Então, a dívida dela é maior. Muitos desses empréstimos, já que muitas empresas pegaram antes da pandemia, eles eram pós-fixados no CDI. Então, conforme a Selic também aumenta, isso aumenta também o quanto essas empresas vão pagar. Nossa, Matheus, virou um carro de novo? Cara, é o seguinte, sempre vai ter, a taxa sempre vai ficar em busca de controlar a inflação. Quando ela subir demais, eles vão aumentar os juros. Quando a inflação estiver caindo, eles vão diminuir os juros. Tá? Basicamente, a taxa reguladora que eles usam para conter a inflação é a Selic. Deu para entender, né? Quando a inflação está muito alta, eles aumentam os juros. Quando a inflação está bem baixinha, eles também facilitam o crédito, abaixando a Selic. Mas aí, Matheus, o que eu faço, cara? O que aconteceu muito, principalmente quando a gente fala de empresas listadas na bolsa, que elas tomam dívidas pós-fixadas com base também na Selic. E houve essa questão de uma insegurança financeira. Então, muitas pessoas elas pegaram o dinheiro que estava em renda variável e começaram a alocar tudo em renda fixa, porque a renda fixa ela é mais segura e começou a se tornar mais viável, começou a pagar mais. Mas e aí, Matheus, eu faço isso também? Não, presta atenção, conhecimento maior minimizador de riscos, eu acabei de falar.
Não vai, não faça o que a manada faz. Quando todo mundo estiver fazendo uma coisa, quando todo mundo te fala, nossa, eu tive uma ideia excelente, várias outras pessoas também tiveram. Quando todo mundo está fazendo isso, é aquela lei da oferta e demanda. Quando um produto é muito querido, logo o preço vai subir, tá? E faça as coisas com base fundamentado, com base em conhecimento, pensamento crítico. O que você deveria fazer? Não sei. Pois é. O que você vai fazer? Você vai conseguir, se você tiver calma, prestar atenção e identificar boas oportunidades. Tá? É nos momentos de maiores crises onde aparecem as maiores oportunidades. É verdade. Quando eu falei aqui a questão de... Citei, por exemplo, o exemplo de empresas. Então, tem as empresas de capital aberto, que são as listadas em bolsa, onde o valuation dela é calculado com base nos múltiplos de resultado. Quando os juros estão altos, as dívidas que elas têm que pagar estão mais altos também. Logo, o resultado no final do ano delas é menor. E aí o que acontece? Geralmente o que acontece? A bolsa cai. Por isso. Mas então, Matheus, o que você faria? Não vou te indicar, você tem que pensar também, né? Pensa comigo. A renda fixa, ela cumpre bem o papel dela, que é você deixar sua reserva de emergência, um capital ali para não perder para a inflação, onde você vai comprar uma casa, uma casa não, você vai comprar um carro, você vai pagar alguma festa, alguma viagem. Isso a curto prazo, mas a médio e longo prazo é a renda variável que cumpre muito bem o seu papel de enriquecimento a longo prazo. E pensa bem, quando a bolsa cai, um investidor inteligente, ele acaba identificando várias oportunidades, porque para ele faz muito sentido comprar ativos que são muito bons com desconto. É a famosa Black Friday. E aí, a gente acreditando na melhoria do Brasil, com essas taxas voltando a cair, as pessoas vão fazer dinheiro investindo em boas ações na bolsa. Tá? A gente tem até um vídeo falando sobre isso. Tá? Bolsa de valores não é cassino. Uma premissa interessante a gente pensar e, na verdade, conferir aqui, né? Porque conta fatos, conta dados, não argumentos. Tá? Você consegue ver aqui nessas imagens que a pobreza ao longo do tempo está diminuindo e que a criação de riqueza ao longo do tempo está crescendo e muito, desde 1800. E aí quando isso acontece, você começa a se questionar, não, mas eu vejo isso, aquilo. Não se deixe influenciar por coisas enviesadas, realmente vai buscar a informação, a fonte. Nunca na história você teve tanto acesso à informação, você teve tanto acesso a recursos, que, por exemplo, tem pessoas que há um século atrás não tinham, eram as pessoas mais ricas do mundo e não tinham acesso ao que você tem hoje. Curioso, né? Depois você, inclusive, fazendo indicação, vai no Instagram do Danilo Cavalcante, ele é um historiador e ele fala toda dessa questão aí. Enfim, você tem recursos na mão, você tem um celular, o que hoje é um computador, então use a tecnologia a seu favor. O Brasil, por exemplo, é um país, vamos dizer, cheio de problemas, mas decida onde focar, porque se é um país cheio de problemas, logo tem N soluções, são cheios de soluções, basta você identificar e agregar para a sociedade, agregar para o mercado esse valor. Agora você viu, deu para entender bem como a Selic influencia a sua vida, você está entendendo todo o contexto, viu como conhecimento é o maior minimizador de riscos, e ele vai potencializar seu resultado e o que você agrega para você, para sua família, para as pessoas ao seu redor. Falando em agregar, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que muitas pessoas precisam ter acesso a essa informação. Tá bom? Finalizando, esteja sempre atento às oportunidades, crie sua reserva de emergência e, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal.